Boa noite, amigos. Muito boa noite. Boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasília. Boa noite, Belo Horizonte. Boa noite, doutor Leonardo Viana. Boa noite, Militão. Boa noite a todos. É mais um prazer retornar aqui do recesso. Opa. E estar aqui mais uma vez nesse programa muito produtivo. Muito obrigado. E voltamos já com alguns fatos até internacionais interessantes, hein? Bota interessante nisso, né? O ano começou quente, Quentíssimo. né? Uma tensão extrema entre Estados Unidos e Irã. O Oriente está uma tensão só. E você vê que esse conflito, que já vem de muitos anos, mostra que os Estados Unidos fez um ato que pode ter retaliação, né? Eu não digo uma retaliação direta aos Estados Unidos, isso eu acredito que não, é pouco provável. Mas, como os Estados Unidos têm bases lá no Oriente, principalmente nos países mais próximos dos Estados Unidos, que tem mais relação de proximidade que a Arábia Saudita, né? E Israel, Jordânia também, amigona. Eles têm bases em todos, menos no Irã. Os Estados Unidos têm bases no Oriente todo ali, menos no Irã. Então, acredito que o Irã, até o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, ele já disse que vai ter retaliações, mas retaliações cirúrgicas. Não vai ser um ataque, porque o Irã ele não tem a natureza que tem, por exemplo, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, de ir lá e jogar uma bomba nos Estados Unidos. Não. Eles têm outra filosofia. Eles vão fazer uma retaliação cirúrgica, ao meu ver, assim, numa base americana em Israel, na Arábia Saudita, né? Eles vão fazer igual os Estados Unidos fez. Ele matou o general Qassem, né? Foi um ato cirúrgico, um ataque cirúrgico. Então, o Irã está preparando uma retaliação também cirúrgica. Agora, um ataque direto aos Estados Unidos é muito pouco provável, apesar dos cidadãos americanos declararem agora na imprensa internacional de que estão com medo, né? Estão com temor, porque claro, é natural. Claro. O Irã diz que vai retaliar, mas os cidadãos americanos, apesar de estar temerosos, muito pouco, segundo os cientistas políticos internacionais, quase impossível do Irã fazer um ataque direto aos Estados Unidos. Então, só que esse ataque do Trump, que foi exclusivo do Trump, sim, isso foi em ano eleitoral, claro, e foi também para ele dizer que ele está fazendo alguma coisa no governo dele. Agora, a China não gostou, os países da ONU não gostaram desse ataque, ele não está preparado, porque por mais dinheiro que ele esteja, Militão, os Estados Unidos não está preparado para retaliações diversas, porque são muitas as bases americanas no Oriente, então ninguém está preparado a uma retaliação. Agora, dessa. você não acha que... Eu acho que o Trump pensou só na eleição dele. É claro. Ele tomou uma decisão para ganhar a eleição. Depois da captura e morte do Osama Bin Laden em 2011, os Estados Unidos não tinha outra ação militar dessa natureza. Depois do Osama Bin Laden, esse general Qassem foi a maior vitória dos Estados Unidos contra os terroristas, segundo os Estados Unidos, né? Sim. Classificam ele como terrorista. Agora, você não acha que esse general Qassem, ele foi imprudente? Porque ele estava em território alheio, Iraque. ele estava no Iraque. Mas olha, isso é uma pergunta interessante, porque segundo eu tenho visto, o Iraque, depois da queda do Saddam Hussein, em 2003, 2004, 2003 que ele foi capturado, até hoje o Iraque virou uma terra de ninguém. Ele não se reestruturou ainda. Então o Iraque, e você vê que o cara estava no aeroporto, o general Qassem estava no aeroporto, os Estados Unidos foi lá e jogou uma bomba. Ou seja, é uma terra de ninguém, é uma casa de Babel. Agora veja que a contra-informação, né? A informação que o Trump tinha. O cara está lá, ó. Sim, joga a bomba. inteligência, Né, o Trump. E o Trump, ele precisava desse ataque porque ele está desgastado. É verdade. Na verdade, o Trump, os Estados Unidos sempre quis ser a polícia do mundo, né? Você vê que os Estados Unidos tem base no Oriente, ele quer ser pacificador, quer resolver conflito, quer ser a polícia do mundo. E tem sido até. Tem sido, só que o Trump era contra isso. Era contra. Era contra. Agora, de maneira contraditória, ele foi lá e, bum, mandou uma bomba, por quê?
ao meu ver, é um interesse político, né? Porque ele está com um impeachment aí aberto. Exatamente. Ele precisa esse ano se eleger. Exatamente. Então, eu acredito que isso tudo é jogada política. Vamos aguardar. Brasil. No dia 3 entrou em vigor a lei do abuso de autoridade. Isso significa o quê para o Brasil? Olha, essa lei, já existia uma lei de abuso de autoridade de 1965, mas era uma lei muito desatualizada. As penas eram pífias, ninguém nunca foi punido. Então, assim, acredito que eu até puxei aqui na minha memória agora, a sentença do Lula, do ex-presidente Lula, o Sérgio Moro, ele falou uma frase que ficou na mídia internacional, que não importa o quão alto você esteja, mas a lei ainda está acima de você. Então, o Moro mesmo já disse isso. Ninguém está acima da lei, né? Sim. Essa é a mensagem que ele escreveu lá na sentença do Lula e que todos nós pregamos isso. Então, assim como o advogado tem as suas sanções, as autoridades também têm que ter as suas sanções. Mas são casos extremamente raros de abuso de autoridade que a lei elencou. Por exemplo, um policial quebrar um sigilo telefônico de alguém. O policial não pode quebrar sigilo telefônico, grampear ninguém, né? Isso aí precisa de autorização judicial. A lei enquadra como abuso de autoridade. Sim. Isso nós vivemos num Estado democrático de direito. Nós temos nossos direitos. Eu tenho o meu celular, eu tenho a privacidade, né? Embora mitigada, mas eu tenho meu sigilo bancário, né? Então, ninguém pode, por exemplo, o maior exemplo de abuso de autoridade, segundo essa lei, é aquela condução coercitiva de testemunho ou investigado sem prévia intimação, principalmente do acusado, igual fizeram com o ex-presidente Lula. Não estou aqui defendendo o Lula, nunca, mas eu estou dizendo que a condução coercitiva sem prévia intimação é um abuso. Sim. Por que não intima o cidadão? E outra, se ele é um risco, se ele está cometendo crimes, se ele é um risco à sociedade, decreta prisão preventiva. Agora, condução coercitiva era somente para escrachar o cidadão, para pegar ele na casa dele às 6 horas da manhã e a imprensa vai atrás e já mostra ele sendo preso e levado até a delegacia, ao GAECO, e isso era um abuso. Não pode mais. Não pode mais. Segundo a lei, Se isso acontecer, a autoridade autoridade está em curso aí no artigo lá da lei de abuso de autoridade, que está em vigor já. Mas eu quero dizer que as autoridades não precisam se preocupar, porque os casos de abuso de autoridade, como eu disse, são casos escabrosos, são casos raros, né? Os magistrados até têm um receio, mas a lei fala que o juiz não está em curso na lei de abuso de autoridade se tiver uma divergência de interpretação na lei, nos fatos. Isso não dá abuso de autoridade. Então fiquem tranquilos. doutor Léo Viana, no dia 24 próximo entra o pacote anticrime do Moro. Sim. Entra o juiz de garantias, dia 24 de janeiro, entra a delação, que não pode mais prender as pessoas apenas, exclusivamente com base em delação. Não se pode nem processar um cidadão com base na parcialidade da palavra de um criminoso, de uma organização criminosa, porque a delação pressupõe que a pessoa é um criminoso. É um bandido. O delator, ele é um criminoso. Então, vamos pôr assim, como é que você vai acreditar nessa palavra que é parcial, né? E já manda prender um monte de gente, igual aconteceu aqui em Londrina, acontece muito aí por aí, já aconteceu na Lava Jato. Bom, mas essa lei não vai impedir a Lava Jato, não vai impedir as operações, o delegado pode pedir a prisão, o juiz pode decretar a prisão, o promotor pode fazer a investigação dele. Então, é muito, como o meu sogro diz, é muita melodia. Para encerrar, estamos em cima da hora. É verdade que há um movimento entre os advogados para pedir o afastamento de ministro, de juiz? Sim, o juiz de garantias, aquele juiz que atuou na fase investigativa, que mandou prender, ele não pode julgar. Então, muitos juízes, por exemplo, da Lava Jato, o Fachin, o ministro Edson Fachin, ele estaria impedido de julgar algumas ações se ele atuou na fase investigativa. Outras operações da mesma forma. Então, a lei é clara, que o juiz que participou
da fase investigativa, não pode mais julgar. Isso é claro na lei. Isso, então, esta lei alterou o Código de Processo Penal. Alterou e a lei processual entra em vigor imediatamente, até nos processos que estão em andamento. Então a lei entra em vigor imediatamente. Muito bem. Doutor Leonardo Viana, muito obrigado a você. Eu que agradeço, boa noite a todos. Bom trabalho sempre. Ótimo. Muito obrigado. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seus convidados. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região, encontra mestres que inspiram, além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Muito bem, agora no programa Militão e Militão nós vamos conversar um pouco sobre o empresário contábil. E para falar sobre isso está conosco o Euclides Nandes Correia, primeiro vice-presidente do Sescap Londrina, e também o diretor de comunicação e eventos, Marlon Marçal. Boa noite, Euclides, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Marlon, tudo tranquilo? Boa noite, tudo bem, tudo tranquilo. É dia do empresário contábil, dia 12, né? De janeiro agora, né? 12 de janeiro, próximo domingo, vamos comemorar aí o dia do empresário contábil. E qual que é a importância desse profissional para as pessoas que estão em casa entenderem melhor? A importância é muito grande, lógico, porque a profissão contábil, né, é uma profissão antiga e com a profissionalização, os escritórios de contabilidade se transformaram em empresas. Então, o empresário contábil, na verdade, ele administra normalmente um pequeno negócio, né, apesar de ter grandes empresas de contabilidade, mas o empresário contábil, normalmente, ele administra um pequeno escritório que nós chamamos hoje de empresa de serviços contábeis, porque ele administra pessoas, administra finanças,
né, administra o negócio dele como um todo, tecnologia. Então ele não é mais um contador, né, que escritura as obrigações fiscais e tributárias. Ele passou a fazer uma gestão do seu negócio e muitas vezes ramifica para outras áreas, outras atividades, consultorias empresariais. Então ele acabou sendo um empresário, né? Uma mudança total. O contador, ele tem o dia do contador ao longo do ano, né, tem o dia do contabilista. E no dia 12 de janeiro é o dia do empresário contábil, né, para fortalecer essa imagem nossa, esse trabalho gratificante até nesse Brasil, né, que é necessário as empresas de contabilidade para dar suporte para o pequeno negócio, né? A importância, como você disse, é justamente essa. Nós é que estamos ligados diretamente ao pequeno empresário. Então, quem ele procura primeiro é o contador dele. E normalmente é um contador terceirizado de uma empresa de serviços contábeis. Diante de qualquer problema, né? Sim. Às vezes nem é relativo, mas ele procura. Mas essa é uma oportunidade de negócio para nós, empresários contábeis, porque como ele nos procura, nós trabalhamos como uma espécie de consultor mesmo de vários negócios. Certo. E por isso as nossas parcerias, os trabalhos que a gente faz em conjunto, nem sempre a empresa de contabilidade resolve, mas normalmente ela trabalha com parcerias na área jurídica, na área financeira, na área de marketing, né? Então, a empresa de serviços contábeis hoje, ela aumentou muito o leque de trabalhos que é possível fazer numa empresa dessa. E Euclides, quais são os desafios para 2020? Na área contábil, os desafios continuam, assim, a questão tributária continua ainda no Brasil, apesar da tecnologia vir para ajudar, mas ainda estamos num processo de transformação, da gente aprender um pouco mais, utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Então nós estamos também um grande desafio de vencer a tecnologia a nosso favor, a favor da empresa de contabilidade e repassar isso para as pequenas empresas. Ou seja, diminuição de custos, né? As pessoas envolvidas também têm que vencer essa questão da tecnologia a nosso favor, porque existe uma resistência muito grande também das pessoas ainda. Então nós, como empresários contábeis, temos que administrar essa situação para que a gente consiga colocar nas nossas empresas, principalmente nos clientes, né? Que nós, como a gente estava falando, eles nos procuram para muitas coisas, inclusive para isso. Nós estamos estimulando as empresas a se informatizar, a entrar na tecnologia. Então, essa junção entre o escritório, entre a empresa de contabilidade e os nossos clientes, também é nosso papel. E é um desafio, porque além de nós termos que aprender, nós temos que ensinar o nosso cliente a trabalhar com a tecnologia. É uma quebra de paradigma, né? Sem contar a questão tributária. Uma reforma tributária chegando. Se vier uma reforma tributária, nós vamos ter que reaprender a trabalhar com os impostos no Brasil de novo. Né? Então, veja, tudo que a gente já sabe, e se vier uma reforma tributária como todo mundo espera, com certeza vai ter mudança na legislação, importante, que nós vamos ter que sentar nas salas de aula e aprender junto com os empresários. Por falar em aprender, né, e se atualizar, né, Marlon? O Sescap Londrina procura ajudar o empresário contábil o tempo todo. Explica como o Sescap faz isso. Exatamente, Marcelo. O Sescap hoje ele vem oferecendo cursos e treinamentos, principalmente voltado para a educação continuada do profissional de contabilidade, do empresário contábil, dos funcionários desse empresário contábil, da própria empresa. Então hoje a gente também tem muitas empresas que necessitam ter pessoas qualificadas, principalmente em relação à tributária. Um exemplo para você, setor de compras de empresas. Então o Sescap hoje ele vem oferecendo treinamento para as empresas de contabilidade, mas também para empresas de diversos segmentos, né? Porque a parte tributária, a parte de gestão de pessoas, a parte de contratos e etc., está envolvido com todas as empresas de diversos segmentos, né? Claro que nós temos sempre um enfoque na nossa representação, então a gente trabalha bem forte para a nossa categoria, né, para as empresas de serviço de uma maneira geral. E esse ano, nós agora vamos inovar com um combo de treinamentos, né? Então a gente preparou um combo, principalmente para aqueles profissionais que precisam comprovar a pontuação para o Conselho Regional de Contabilidade. Opa! No Conselho Regional de Contabilidade, alguns profissionais, né, não são todos, alguns segmentos, como perito, auditor, contador público, entre outros, eles precisam comprovar uma pontuação de qualificação de educação continuada.
Então, para facilitar para esse profissional, né, a gente preparou um combo já com esses pontos garantidos. Então, a pessoa adquire o combo e fica tranquilo, vai ter os treinamentos ao decorrer do ano que ele pode ir fazendo, para não chegar na última hora, ficar aquela correria, precisando de ponto. O combo também vai valer para as empresas de contabilidade e para qualquer empresa, na verdade, né? Então, assim, a ideia é que, justamente para fomentar esse aperfeiçoamento, essa educação continuada, a pessoa já faz ali um compromisso, ganha um desconto por adquirir o combo e já faz um compromisso também de estar se atualizando, né? Até para não cair na correria do dia a dia, que a gente sabe que é bastante, né? Então, às vezes a pessoa acaba, depois eu faço, e vai passando o período e não faz, né? Então a gente está inovando aí esse ano. Já pode se inscrever? Olha, a partir de janeiro já vai estar disponível agora. Então, agora em janeiro a gente já começa durante todo o ano e a pessoa pode escolhendo agora em janeiro, ela já pode escolher até dezembro qual curso ela vai fazer. Muito interessante. Euclides, que outros serviços hoje o Sescap oferece ao seu associado e também a todas as categorias que ele representa? A gente oferece as consultorias para os associados. Hoje nossa certificação digital é uma das mais importantes aqui na região, tendo em vista a FENACON, né, o Instituto FENACON, que é a sede de segundo nível, mas ele tem um atendimento especial e nós é que representamos a CFENACON aqui na nossa região. Então a certificação digital tem uma facilidade muito grande no Sescap, uma credibilidade muito grande, né? A gente criou uma estrutura hoje que atende em qualquer local, nós podemos ir até o cliente se for necessário. Estamos trabalhando também com os part-times, onde a gente faz parcerias em algumas empresas, algumas entidades. Tudo isso para chegar mais próximo do consumidor final da certificação, que com as novas legislações vão aumentar. Certo. Mais obrigações vão ser necessárias a certificação digital, né, que é assinatura eletrônica, com garantia do padrão ICP, que dá credibilidade, inclusive judicial, à assinatura, né? Então, nós aqui do Sescap Londrina somos referência na certificação digital, temos parceria com algumas entidades, né, a gente tem feito. Então, não estamos só lá no nosso local, não, já estamos ramificando, expandindo. Cornélio Procópio já estamos trabalhando, em Rolândia já estamos colocando também. Então, a gente quer trabalhar na nossa base toda para facilitar para o contador. Porque o grande problema, assim, ele precisa de assinar um contrato social hoje na junta comercial, né? Antigamente você ia lá no cartório e reconhecia a firma. Hoje é através da certificação digital. E nós estamos fazendo isso, as parcerias, principalmente na região, com os part-times, que são as entidades e algumas empresas de contabilidade que querem colocar isso no seu escritório, para que ele possa atender mais rapidamente o seu cliente. Imagina, você precisa viajar, tem que assinar o contrato, né, não tem onde fazer, o Sescap hoje está ramificando e conseguindo chegar lá. Ok, já foi, a conversa é muito boa. Mas o Euclides, o Marlon, o próprio presidente Marcelo, vão voltar aqui para conversar mais com a gente. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, Marcelo. E que o Sescap continue trabalhando bem em janeiro. Obrigado, Marlon. Obrigado. Pela presença. Já voltamos. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso Porco Light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da
da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode terá-las na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. Muito bem, neste bloco do programa Militão e Militão, nós vamos conversar um pouco sobre a importância da língua portuguesa para o dia a dia. E para falar sobre isso, está aqui o maior especialista que nós temos aqui em Londrina, acho que no Paraná, e com o gramaticaonline.com.br, um dos principais do Brasil que fala sobre isso, que é o professor Dilson Catarino. Boa noite, Dilson, como vai? Tudo bem? Boa noite, Militão. Boa noite a todos que nos veem nesse momento. Gramática online, então, internet, quer dizer, no mundo, né? Não é só no Brasil, é no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. Né? Mas a iniciativa partiu daqui para o mundo, vamos dizer assim. Aliás, dia 30 de novembro, 20 anos de Gramática Online. Maravilha, hein? Eu iniciei o Gramática Online dia 30 de novembro de 1999. Acho que você era meu aluno, não era não? 99 já tinha saído. Já tinha saído. Já estava casado. Tá. Já? Eu fui ali um pouco antes. Dilson, vamos falar da importância da língua portuguesa para o dia a dia. Tem gente que desmerece a língua portuguesa, né? Porque não entende os benefícios que ela pode trazer no dia a dia, não é? Você falou o verbo exato. Não entende os benefícios que a língua portuguesa traz. Mas é só dar um pouquinho mais de cultura a essa pessoa que ela passará a entender e passará a valorizar. É muito comum nós vermos pessoas com uma cultura um pouco mais elevada perceber a diferença do português bem falado com o português mal falado. O grande problema da falta de conhecimento da língua portuguesa é a má comunicação. O cidadão não consegue se comunicar adequadamente. E assim ele perde muitas oportunidades na sua vida. É verdade. Pô, dá alguns exemplos aí pra gente. Questão do emprego. A entrevista para o emprego. Certamente o entrevistador dará preferência para aquele que tem uma gramática melhor, que tem uma fala melhor. E a fala melhor e a escrita melhor nada mais é do que uma gramática mais conhecida. Se o cidadão conhece a famigerada análise sintática, ele fala bem, ele escreve bem. Olha, uma coisa leva a outra, a gramática leva a falar Uma coisa melhor. leva a outra, exatamente. Interessante. Então, muita gente leva desvantagem aí quando... E hoje, infelizmente, a gente ainda vê um ou outro que não sabe nem conjugar corretamente o verbo, né, Dilson? Pois é, a conjugação verbal é uma das coisas mais simples que existem, porque é algo técnico. Todos os verbos, são mais de 5.000 verbos na língua portuguesa. 5.000?
mais de 5 mil verbos na língua portuguesa, todos os verbos seguem o mesmo modelo. Se você souber conjugar um verbo terminado em ar, saberá conjugar todos, com exceção, evidentemente, daqueles verbos chamados anômalos, os verbos defectivos, os verbos irregulares. E aí, evidentemente, é num aprofundamento maior é que se conhece. Mas o cidadão tem de ter em mente isso. A comunicação é extremamente importante para o dia a dia. Quanto mais o cidadão souber se comunicar, mais oportunidades ele terá na vida. Agora, como é que ele consegue melhorar isso? Leitura, o que mais? Leitura. Mas a leitura, não a leitura de Chico Bento. Chico Bento, obviamente, é uma leitura bastante interessante para aprender um pouco sobre o meio ambiente, para aprender um pouco a respeitar o meio ambiente. Ou seja, a função é outra. A função é outra. Tanto que o Chico Bento, ele fala de maneira equivocada. Nós vai, nós foi. Né? O cidadão tem de ler, primeiro, começar a ler jornais. Tá? Mas não a ler jornais apenas na parte da história. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas pegar, por exemplo, um bom jornal, abre o jornal, segunda página, terceira página, onde os grandes jornalistas escrevem a opinião. Onde há a opinião, há o que nós chamamos de dissertação, que é um texto mais bem elaborado e não melhor elaborado. É assim que fala, mais bem elaborado. É assim que fala. Sempre que a palavra terminar em ado, ou ada, ou ido, antes a palavra é mais bem e não melhor, mais mal e não pior. Então, olha, mais mal eu nunca vi alguém usar. Olha que é o correto. Sim, mas bem é o contrário de mal, com L. Então o texto foi mais bem elaborado, o texto foi mais mal elaborado. Olha. Tá? Então ali o cidadão tem de fazer um texto muito bem elaborado, porque é a opinião dele. E ele tem de convencer a pessoa que o lerá. Se ele não conseguir costurar os parágrafos, fazer que a primeira linha tenha uma continuidade até o final e a pessoa entenda perfeitamente o que ele quis dizer, ele perderá o leitor. Então, quem quer escrever bem, quem quer falar bem, leia a segunda e a terceira página de um bom jornal. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Agora, tem gente que diz, porque a internet, é por isso que todo mundo está ficando, entre aspas, mais burro, não sei o quê, não é? A internet é culpada por isso? Eu tenho 60 anos. Quando eu tinha os 15, 20, 25, o que era internet? Não existia internet. A culpa naquela época era da televisão. A televisão, tanto é que tem uma música, a televisão te deixa burro. Isso, Titãs. A televisão me deixou muito burro demais. Né? A televisão era a culpada. Antes da televisão, a culpa era do rádio. Sim, porque com o rádio as pessoas passaram, algumas pessoas passaram a ler menos e a ouvir mais o rádio. Foram criadas as novelas de rádio. Então as pessoas paravam tudo, ouviam a novela. Olha que coisa interessante. Né? Rádio, grande culpa, rádio. Aliás, eu li um texto do século XIX. O cidadão criticando que as pessoas não tinham mais tempo para a leitura, que as pessoas não tinham mais tempo para a conversa, porque havia muita festa, muita valsa. As pessoas iam dançar valsa, as pessoas iam frequentar os salões para dançar, para se divertir. E não liam menos. Então, cada época há o culpado. E nunca realmente é o culpado. O culpado é quem, então? Olha, as pessoas podem não gostar do que eu vou falar, mas a culpa sempre é da família. Sempre da família? Família. Pai e a mãe deixavam a criança à vontade na televisão. Minha mãe nunca me deixava ficar à frente da televisão muito tempo. Vai estudar, menino, vai ler, menino. Vai brincar. Olha os frutos. Vai pra rua. Certo. Inclusive isso, vai brincar, vai pra rua. Exatamente, isso, a criança tem de brincar. Minhas filhas, quando tinham 13 e 14 anos, já havia computador, não havia internet. Havia computador com as músicas, os CDs, havia algumas coisas. Minha filha estudou alemão pela internet.
começou, a internet tinha começado naquela época. Do que nós fazíamos naquela época? Horário. Não mais de 1 hora por dia de frente ao computador. 8 horas da noite, vamos, chega. Ó, vamos, saia, vai estudar, vai dormir, vai conversar com as amigas. Eu brincava muito, né? Falava, vai ver passarinho na rua. É isso. Sim, exatamente isso. Então, a família tem de estabelecer o limite. Se deixar a criança, deixar o jovem, aliás, se deixar o adulto, vai ficar o dia inteiro na internet. E aí, vai procurar um culpado. Sempre. Já Jean-Paul Sartre, escritor do início do século XX, o criador do existencialismo, ele já dizia, né? O inferno são os outros, a miséria são os outros. Quer dizer, assim é que nós enxergamos. Sempre a culpa é dos outros. É mais fácil. Sempre tem de procurar a culpa e nunca a culpa está em mim. Professor Dilson Catarino, já chegou ao fim, o bate-papo é muito bom. Temos que trazer o Dilson mais vezes aqui. E nem falamos de gramática. Mas já demos uma boa pista. Ler o jornal, a 2ª e 3ª página, opinião. Ler jornal, ler livros, ler, se interessar. Tem de ser interessado pela cultura. Obrigado, professor Dilson. Grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade. Daqui a pouco a gente volta. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Tem dias que a gente não encontra o que quer. Porque tem coisas que só a gente sabe fazer. Husker, deliciosamente crocante. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso Porco Light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londre Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londre Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londre Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Muito bem, agora no programa Militão e Militão nós vamos conversar um pouco sobre lei de locações e problemas rotineiros entre locador, locatário e fiadores, né? E muitos que
vocês estão nos acompanhando, passam por isso. Para falar sobre o tema, está conosco o advogado Jossam Batistucci, que de vez em quando vem ao programa esclarecer, dar informações sobre questões que interessam a você. Antes desse, eu só te dar uma sugestão aqui para quem quer fazer ensino superior. O melhor ensino superior de Londrina e toda a região, com melhor formação para o mercado, está na Unifil, que é o melhor centro universitário do Paraná, com nota máxima no Ministério da Educação. Então, quem quer fazer uma boa faculdade, vai encontrar tudo lá na Unifil. Melhores professores, estrutura de primeira, com melhores laboratórios, clínicas e núcleos de práticas profissionais. Também tem muita tecnologia, tanto no ensino presencial, como no EAD, que é o ensino à distância. Além disso, há parcerias com as principais empresas de Londrina, multinacionais e grandes institutos de pesquisas. E olha, tem oportunidades de estágios remunerados e também encaminhamento para vagas de emprego. Com tudo isso, ainda há condições especiais para você estudar, com possibilidade de financiamento estudantil. Se você quiser fazer Unifil, vá lá na Unifil ou acesse o site www.unifil.br ou ligue 3375-7474. Boa noite, Jossam, como vai? Tudo bem, doutor? Boa noite, Marcelo. Grata satisfação vir tratar de um tema tão útil, né, à sociedade, que é a relação entre locatários e locadores, né? Em geral, muitas pessoas ou querem ser locadores, ou são locadores, ou então estão do outro lado, que são os inquilinos ou locatários. E como dá problema, né? Judicial. Muitas vezes judicializando mesmo, né? É uma relação contínua e por isso ela pode surgir aí diversas particularidades. E ela é uma relação que ela está muito sujeita, né? Como é um bem que está em comum entre as partes, que é o próprio imóvel, então ela está sujeita a intempéries, a força climática, está sujeita ao mau uso, né, que o locatário muitas vezes pode fazer, ao descaso, e depois, evidentemente, que ao final da locação tem que ter esse ajuste de contas, ter termo de vistoria e ter algumas precauções por parte do locador para que ele possa ter menos dor de cabeça ou mesmo sequer ter dor de cabeça. Né? Vamos começar então abordando o tema aqui. Venda e direito de preferência. Como é que é isso, doutor Jossam? Sim, é óbvio que todos já sabem que o inquilino tem que ser notificado, né? O inquilino tem o dever e tem o direito, acima de tudo, de poder decidir se ele quer comprar o próprio imóvel ao qual ele está residindo. Então, quando o locador decide, no meio do contrato de locação, fazer a venda deste imóvel, ele tem por obrigação notificar o inquilino, ou seja, o locatário, e a partir disso o inquilino tem 30 dias para se manifestar. Ele não é obrigado a se manifestar no primeiro ou no 10º dia, ele tem 30 dias para fazer isso. Se ele não quiser, por óbvio que ele pode chegar também já dizer não quero, etc. Esse prazo de 30 dias, o que é bastante interessante para os inquilinos, ele pode ser alargado, né? Nós tivemos um cliente, por exemplo, que ele conseguiu celebrar um documento, uma empresa, alargando para 90 dias o prazo para se manifestar. Afinal de contas, quem em 30 dias consegue, né, ou ter a liquidez para poder fazer a compra do imóvel, ou mesmo ter um capital financiado, etc. Então precisa de um prazo maior. De qualquer maneira, a lei coloca 30 dias, o locador deve fazer essa notificação e aguardar a resposta do inquilino. Porém, o grande diferencial aqui, que devemos estar sempre atentos, é principalmente para as atividades empresariais. A possibilidade, por exemplo, né, o inquilino, aquela empresa que vai e faz uma modificação do imóvel, faz investimentos razoáveis, às vezes 10 mil, 50 mil, 100 mil reais ou mais, no imóvel para adaptar a sua atividade. Se por acaso esse imóvel for vendido durante a locação, então houve a notificação, houve a recusa do direito de preferência, mas o imóvel foi vendido. Ocorre que o novo proprietário somente deve respeitar essa locação desde que tenham duas situações preenchidas, dois requisitos preenchidos, que é constar no próprio contrato de locação que esta locação vai perdurar mesmo em caso de venda, e este contrato deve ser averbado, essa cláusula deve ser averbada na matrícula do imóvel. Se não estiver diante dessas situações, o novo comprador, mesmo durante o contrato de locação, ele pode optar, o novo locador, portanto o novo proprietário, né? Durante esse contrato de locação, ele pode optar, logo ali no início do período dele de novo proprietário, por fazer a rescisão do contrato. E de repente você investiu, pouco tempo depois você está lá no imóvel e recebe esse tipo de informação. Então o inquilino, o locatário, portanto, deve ter essa precaução, né, ter ali uma boa assessoria em cima desse contrato para que ele não dê
uma vulnerabilidade tão grande, né, e depois cause um prejuízo também muito significativo a ele e ao negócio dele. Dupla garantia pela locação, isso é permitido? Não, a gente já se deparou com situações assim, né? Nós temos algumas garantias possíveis no contrato de locação, como por exemplo a caução, a fiança, o seguro-fiança, né? Hoje em dia tem sido visto também muita modalidade que é muito conectado com a ideia de seguro-fiança, que é você passar num cartão de crédito, né? Tem algumas empresas especializadas que fazem isso. Mas o que ocorre? Alguns proprietários ainda exigem uma dupla garantia, como por exemplo, não, eu quero um fiador, mas também quero um depósito calção. Ocorre que isso não é permitido. Inclusive a lei de locações 8.245 de 1991 considera isso como uma contravenção penal. Quase um crime. Tá? A contravenção penal é uma ilicitude mais simples, mas que pode dar prisão de até 5 dias, no caso, e de 5 dias a 6 meses, aliás. Né? Mas o que pode ser até pior, porque pode doer muito no bolso. Né? O juiz, uma prisão pequena, às vezes não dá prisão, o juiz substitui a pena por prestação de serviço, mas pode o locador, ou seja, o proprietário do imóvel, né, sofrer uma multa de 3 aluguéis até 12 aluguéis. Então veja, eu já me deparei com isso. Né? Era uma situação onde o nosso cliente era um inquilino e do outro lado, inclusive o locador era um advogado. E dando uma brecha desse tamanho, aí a gente teve que intermediar, né, conseguir um acordo entre eles, justamente por quê? Porque o contrato tinha uma ilegalidade tamanha que poderia acarretar um prejuízo maior ao locador. Então foi uma boa negociação. Qual que é a grande sacada, né? A grande dica que a gente pode verificar leia o contrato, analise o contrato. Né? O contrato tem várias vertentes, tem vários conteúdos que podem ser tratados por um lado ou por outro, ou serem negociados. Portanto, é fundamental fazer bem feito para não fazer ilegal, bem como fazer com eficiência, a fim de poder ter um contrato que realmente atenda aos objetivos do locador e do próprio inquilino. Uma outra questão aqui, abono de pontualidade, é legal? Sim. O abono de pontualidade é aquela cláusula de bonificação, é aquele desconto. Para quem paga em dia. Exato. Até para quem paga antecipado, muitas vezes. Né? Então, por exemplo, o aluguel vence dia 10, mas quem pagar até o dia 1º ganha 10% ou ganha R$500 de desconto, vamos supor. Isso é possível, isso é legal. Agora, quando vai se caracterizar a ilegalidade? Eu já vi isso, inclusive, num imóvel que eu coloquei há mais de 15 anos uma vez. O anúncio no jornal estava dizendo, vamos supor que o aluguel era R$1.000. E depois o contrato, quando veio dizendo que era 1.200. E que se pagasse em dia, antecipado, era 1.000. Propaganda enganosa. Aí você fala assim, peraí, a oferta foi de R$1.000. O contrato depois vem num outro valor, então isso está indicando, e aí como advogado a gente tem que registrar tudo, então você guarda o recorte de jornal, você guarda a mensagem de WhatsApp, você guarda o print do anúncio online hoje em dia. Por quê? Porque isso é uma prova de que a oferta era uma, mas a negociação depois, evidente que não é por vontade do inquilino, veio em outro valor. E ao vir em outro valor, você identifica que aquele pagamento antecipado, na verdade não é uma bonificação, mas sim que o não pagamento naquela data se trata de uma dupla punição. Você tem uma dupla multa. Você tem uma multa por não pagar antecipadamente, né, no valor que já era negociado e ofertado desde o início, e você ainda acaba tendo também depois as multas do contrato, juros e correção monetária. Então o abono de pontualidade é permitido na legislação, desde que ele seja verdadeiro. Entendi. Nós só temos um minutinho, doutor Jossan. Okay. Retomada do imóvel pelo locador antes do término da locação. É possível? Apenas em casos extremos, ou seja, em regra, durante o contrato de locação, não é permitido ao locador retomar. Ao contrário, é permitido ao locatário devolver o imóvel pagando rescisão. Porém, quando o contrato for de mais de 30 meses e estiver já vencido esse prazo, aí o locador pode pedir a retomada para uso próprio ou de familiares, de terceiros. Só nessa condição? Sim. Enquanto o contrato está vigente, não pode pedir a retomada. Obrigado, doutor Jossan Batistucci, pelas informações. Grande abraço. Obrigado, estou à disposição. Ok, já vamos embora. Boa noite para todos.